Bom dia a todos. Feliz sábado a todos. Bom estar aqui na casa de Deus, né? Mais uma vez, para nós estudarmos a sua palavra e para refletirmos sobre um assunto sempre interessante a respeito dele. É com prazer que eu também cumprimento quem está nos assistindo em casa, que você possa estar atento aí, porque eu tenho certeza que Deus também tem uma bênção nesta manhã para você, porque nós vamos falar aqui sobre alguém que não é uma pessoa qualquer, mas nós vamos falar sobre Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que eu costumo dizer que vai onde você não pode ir, e aquele que faz aquilo que você e eu não podemos fazer. Então é desse Deus que nós vamos falar nesta manhã. Então que você seja abençoado aí na sua casa, com a sua família, e a gente espera você aqui algum dia para congregar conosco, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido e você vai ser abençoado aqui conosco, congregando aqui pessoalmente, né? Então, você fica aqui o convite a você para estar conosco a qualquer momento, quando você puder. Muito bem. O tema dessa pregação, desse mês, inclusive, o tema que a gente está norteando, que está norteando as nossas falas aqui, é a volta de Jesus. Mas eu acrescentei algo aqui. Vamos falar sobre a volta de Jesus, contagem regressiva. Ou seja, vou dar alguns exemplos aqui, atuais, né, para contextualizar essa contagem regressiva que a gente vai comentar e vai refletir aqui. Por exemplo, na minha vida e da minha família, nesse momento, nós estamos numa contagem regressiva para algo fantástico que está para acontecer. Nós vamos ser avós pela primeira vez, eu e Soraya, né? E a nossa netinha, Laurinha, vai chegar, está programado para chegar até o final do ano. A gente está achando que ela vai chegar no Natal. Mas eu sei que a gente está numa contagem regressiva. Aí minha filha postou lá e falou assim, falta tantos dias. E a gente está 30 dias, 29, 28 e tal, e vai chegar a hora que ela vai nascer. Aí tirou lá, fez lá um ultrassom, não sei quantos HD, sabe? Porque a tecnologia hoje está feroz, né? Aí aparece a menininha assim, o rostinho, tudo mais de perto e tal, tudo chique, e nós estamos aqui babando, né? Porque é a primeira netinha. Então, nós estamos nessa contagem regressiva. Eu quero contar outro caso também, que foi uma contagem regressiva na minha vida, muito importante. Dia 31 de dezembro, para dia 1º de janeiro de 1981, eu estava num lugar, numa casa de um pessoal que eu conhecia, numa cidade onde eu morava, e aí a gente jogava bola num campinho. A molecada jogava bola ali e a gente entrava no meio da molecada para jogar também, né? Eu já era jovem já, né? E aí eu vi passar uma menina, junto com uma que eu conhecia, e eu não sabia quem era aquela menina. Eu parei de jogar bola e fiquei olhando para a menina passar assim. Acompanhei. E aí, algo bateu no meu coração e falou assim, vai em casa, toma um banho, coloca um cheiro, volta, porque aquela menina vai voltar, e ela vai voltar para casa onde você sempre frequenta. Eu voltei, fiz isso, parei de jogar bola, fui em casa, né? E fiquei contando na hora que ela ia chegar, uma contagem regressiva. Daqui a pouco ela chega, daqui a pouco ela chega, daqui a pouco ela chega, e daqui a pouco vem Soraya. E aí eu encontrei essa menina, fiz a minha contagem regressiva, encontrei ela, e aí não deixei mais ela. Nós fizemos 40 anos esse mês passado de casado, né? E então é algo duradouro. A gente tem passado problemas, como qualquer casal, como qualquer família, mas a gente sabe que durante todo esse tempo Deus tem cuidado da gente, então está valendo a pena, né? Então, eu fiquei contando realmente, ela disse que ia viajar no dia 1º, eu conheci ela no dia 31, no dia 1º ela falou que ia viajar. Quando chegou no dia seguinte, eu estava nessa mesma casa lá, desse pessoal que eu conhecia, o telefone tocou e a pessoa olhou para mim assim com um sorriso e falou assim, sabe quem está no telefone? A Soraya. Aí eu falei, mas não foi viajar? Aí eu fui atender o telefone. Atendi e falei, você não foi viajar? Não, eu resolvi não viajar e tal. Eu falei, onde é que você está? Estou em casa. Fazendo o quê? Nada. Eu falei, eu também, não estou fazendo nada, estou indo para aí. E ela falou, vem. Eu fui. E não larguei ela até hoje, né? E estamos juntos. Agora, a gente também tem uma contagem regressiva quando vai chegando os nossos filhos, né? Eu tenho um casal de filho e quando o filho vai nascer, você também fica contando, que nem agora está contando esse tempo que a nossa neta vai chegar. Então, nós temos aqui algumas irmãs, inclusive,
pelo menos uma eu sei que está grávida, que eu vi ela aí, né? Que é a Suelen, e está aí contando regressivamente também, daqui a pouco chega o bebê, não é verdade? Agora, nós estamos numa contagem regressiva, que nós vamos falar aqui agora, que é algo totalmente diferente disso. Se essa contagem regressiva, por motivos alegres e felizes, nos fazem mais felizes, e nos fizeram quando a gente ficou contando os dias, imagina agora para a volta de Jesus, onde Jesus vai dar jeito em tudo, onde Jesus vai tirar o pecado, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, você vai viver eternamente, você não vai morrer mais. Isso é uma notícia muito interessante que eu não posso guardar só para mim. Então, todos aqui que estão presentes têm tem que ter esse anseio no coração de falar da volta de Jesus, para você não ficar com isso só para você, né? E eu quero começar, antes de ler a Bíblia, nós vamos orar. Mas eu quero começar essa pregação de maneira um pouco diferenciada. Eu quero dizer para você assim, eu, Joaci e Soraya, temos alguém que a gente gostaria que conhecesse essa verdade. Nós temos alguém que gostaria que também estivesse caminhando rumo a essa terra prometida, e que ainda não está no caminho. Mas a gente ora para que eles aceitem, o sacrifício de Jesus, venham andar com ele, e também a gente se encontre lá no céu um dia, principalmente os nossos familiares. Não que a gente despreze aquele que não é, mas principalmente os familiares, começa pela nossa família. Agora, se você tem um amigo, se você tem alguém do trabalho, alguém da escola, que você ama e quer ver no céu, então isso vai valer para você também. Se você tem um familiar, vai valer para você também. Então, eu vou começar esse culto diferente. Eu quero fazer uma oração a Deus, já que nós estamos na casa dele, quero fazer uma oração para que você e eu coloque agora no altar do Senhor essa pessoa que você gostaria que viesse para Jesus e começasse a caminhar com Ele, e você quer ver Ele no céu um dia. É essa pessoa. Eu tenho certeza, você não vai precisar falar para mim, mas se eu tivesse tempo e começasse aqui com o Kleber e fosse indo desse lado e fosse perguntando para todos aqui, eu vou arriscar. Eu tenho certeza que todos nós temos um nome que a gente lembra, que pode ser parente ou não, que a gente gostaria que estivesse no céu e a gente se encontrando com Ele. Verdade ou não? Então, você sabe quem é. Você sabe quem que você tem que colocar para Deus nesse momento. Então, se tem alguém que não tem ninguém, tudo bem. Fica sentadinho aí. Mas aquele que tem alguém no coração que gostaria de ver no céu, eu quero pedir uma gentileza para você, que você fique de pé nesse momento e nós vamos orar, colocando o nome dessa pessoa, só que tem um detalhe importante, muito importante. Nós vamos orar por essa pessoa. Você vai estar orando aí, eu concordando aqui. Eu vou estar orando aqui, você concordando comigo, porque nós estamos pedindo para Deus e estamos colocando a vida dessa pessoa no altar do Senhor. Sabe esses lugares que estão vazios aí? É para essa pessoa que você vai orar, e amanhã, bem breve, você vai vê-la sentada aí. Você tem que orar com essa fé, senão não vai valer a pena. Porque se você orar e começar a demorar ele chegar, e você não ver ele sentado, não vi, passou um mês, não veio, acho que eu vou desistir e tal. Não vai desistir. Você vai orar, e essa pessoa vai estar um dia aqui, e você vai testemunhar. Eu orei por fulano, e essa pessoa está aqui. Então tem parente meu, que eu gostaria que tivesse sentado aqui. Esse banco está preparado, esses lugares aí não tem ninguém, alguém pode sentar aí. Pode ser o meu parente, pode ser o meu amigo, pode ser meu filho, pode ser aquele chegado teu, né, que você tem no coração. Combinado assim? Então vamos fazer uma oração, já que nós estamos na casa de Deus, fazer essa oração para que Ele entre com providência e que o Espírito Santo faça o seguinte, fale ao coração dessa pessoa, que pessoas possam ser colocadas na presença dEle, visite Ele e fale de Jesus, nem a você, mas uma outra pessoa, entendeu? Vai lá falar com Ele e Ele vai aceitar caminhar com Jesus. Então é nessa fé que nós vamos nesse momento, ok? Vamos fazer uma oração então para o nosso Deus? Ele faz o impossível. A pessoa está lá longe, ele vai visitar essa pessoa. A gente crê nisso. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua santa e bendita presença agora. Pai querido, com um pedido especial, nós vamos pregar aqui e refletir no tempo que nós temos sobre a sua volta, Pai querido. Nós já escutamos falar que o Senhor vai voltar, e o Senhor prometeu, e nós acreditamos nisso, e pregamos aqui que a maior esperança que nós temos é o dia da sua volta, e nós gostaríamos de estar preparados para esse dia.
Mas como a gente encontrou essa verdade, começou a caminhar com o Senhor e tem esta fé de que um dia o Senhor vai voltar realmente e nós vamos morar com o Senhor, nós temos agora no coração o nome de alguém, e cada um aqui tem o nome dessa pessoa que gostaria de ver no céu. Então que o Senhor possa visitar essa pessoa onde ela estiver agora, Pai querido, do jeito que ela está, com a vida que ela está levando, não interessa se ela está bem ou se ela não está nesse momento, mas o Senhor é o Deus que pode fazer milagres. Então entra com providência nesse momento, coloca pessoas ao lado dela para que possa realmente impactar a vida dela com as boas novas do Evangelho e principalmente as boas novas de salvação. E que em breve essa pessoa possa estar aqui para testemunharmos que o Senhor agiu e ela estará aqui no nosso meio, ou se estiver longe, nós vamos saber o que aconteceu lá longe e vamos testemunhar do mesmo jeito. Então é nessa fé que eu uno a minha fé com a fé de cada irmão e de cada irmã, porque se levantaram praticamente todos aqui, porque com certeza nós temos alguém realmente que nós estamos intercedendo nesse momento. E nós confiamos no seu agir e no seu mover. E te agradecemos por nos ouvir nesse momento. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Poder se assentar. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos ler a palavra de Deus. E antes da gente abrir a palavra de Deus, nós vamos orar. Agora nós vamos orar para que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender o recado de hoje. Amém? Que ele fale ao nosso coração nesta manhã. Ok? E que eu seja usado pelo Espírito Santo e não fale não de mim, mas inspirado por Ele. Vamos orar, feche seus olhos aí, agora pode ficar sentado. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu me coloco à disposição do Senhor, que eu possa falar não de mim mesmo, mas inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Conduz esses momentos que nós vamos passar aqui refletindo sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos. Abre o nosso coração, os nossos ouvidos, que não haja nenhuma distração nesse momento, porque o Senhor vai falar conosco e nós precisamos estar atentos à sua voz. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui não como entramos, mas com algo a mais. Nós vamos sair daqui mais esperançosos, com a nossa fé aumentada, e nós vamos agora sair daqui abençoados nesta manhã, eu creio nisso, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona para estarmos aqui, principalmente por vivermos o sábado do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez e graças a Deus. Amém. Muito bem. Eu vou fazer uma leitura. Em primeiro lugar, em Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 2, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Já está ali na tela, eu vou ler aquela versão, que é para poder não ficar uma versão diferenciada, né? Vamos ler então, Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele está falando de quem? De Jesus. Um nome que foi colocado acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só que 3 versículos importantes e interessantes. Está numa sequência lógica aqui, né? Está dizendo o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente, exaltou Jesus. Depois vem dizendo o seguinte, que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, debaixo da terra. Isso vai acontecer. Todos, ímpio, cristão, todos vão dobrar os joelhos e reconhecer que Ele é Deus. Isso vai acontecer. E depois diz aqui, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vamos ler um outro trecho. Em 1 Coríntios, já que eu vou falar sobre a volta de Jesus, eu vou mexer com o seu coração, para que você visualize, ou tente visualizar o seguinte, o céu. Jesus vai vir, e promete que foi preparar lugar e vai nos levar para o céu. Então,
Vamos falar sobre o céu primeiro, depois a gente fala da volta de Jesus? Então eu vou inspirar você a vibrar e ficar com o seu coração ardente para morar no céu, porque o céu é chique. Né? Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o céu? Eu quero morar lá e eu tenho certeza que você também. Eu quero sair dessa terra, mas enquanto eu estou aqui, a gente vai fazendo a missão, vai falando de Jesus. Não vai ser egoísta, vai falar daquilo que você aprendeu, porque outras pessoas precisam vir para Jesus. Mas, quando a gente tiver a oportunidade de morar no céu, claro que todos nós estamos aqui, e Jesus vem, e eu quero estar preparado para ir para esse lugar. Né? Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 2 Coríntios, versículo 2, versículo 9. 2 Coríntios, isso. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou ler de novo esse versículo. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos mudar aqui o final? Né? A gente não pode mudar o que está escrito na Bíblia, né? Mas nesse momento eu peço permissão para Deus para colocar o final assim, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você no céu. Amém? Então está preparando. Então olha só, se eu estou satisfeito com o que Deus fez na minha vida até a minha idade de hoje, e você está aqui também, está satisfeito com o que Deus tem feito, porque Ele tem cuidado de mim e de você, imagina ali, está dizendo que Ele tem coisas especiais preparadas que os teus olhos não viram, teu ouvido não escutou e teu coração não chegou lá. Então esse Deus é maravilhoso, Ele está preparando algo especial, especialíssimo para mim e para você. Não é verdade? Se aqui você já está, nós temos momentos de felicidades aqui, temos problemas, mas os problemas vêm e a gente sabe que se Deus nos livrou ontem, hoje também não vai ser diferente. Ele vai livrar a gente, vai dar estratégia, vai dar sabedoria para você passar por aqueles problemas e resolver. Né? Você não está sozinho no barco. Mas Ele está dizendo que tem coisas que Ele vai fazer para você que é especial. Né? Então, eu tenho que acreditar nesta palavra aqui e acreditar que realmente isso aqui é verdade. Então Deus vai revelar. Tem gente que às vezes fica pensando assim, eu preciso, eu não sei tal coisa, eu não aprendi tal coisa. Ele aprende alguma coisa sobre Jesus, sobre a palavra dele e tal, e tem coisas que às vezes a gente não tem explicação, fica procurando explicação. É o seguinte, tem coisa que quando eu não sei, eu pergunto, não chego na resposta, eu falo assim, eu vou chegar lá e vou perguntar para Jesus. Então tem coisa que nós só vamos saber lá, sabe? Uma das coisas que eu quero perguntar para Jesus, Jesus, é o seguinte, eu já li na palavra, na sua santa e bendita palavra, que o Senhor morreu por nós, que o seu filho, Deus, o Senhor mandou seu filho morreu por nós na cruz, quando eu devia morrer, e eu quero que o Senhor explique para mim, que amor é esse, que fica difícil até de você explicar, alguém morrer por todos, né? E Ele com certeza vai me explicar, né? Eu vou estar na presença dEle, né? Tem gente até que faz uma pergunta assim, se Jesus estivesse aqui agora, o que você pediria? Por que você falaria com Ele, né? Eu creio que tem gente que vai pedir coisa. Né? A gente, às vezes, quando vai falar com Deus, a gente pede. Né? Não é pecado pedir, irmão. Mas é o seguinte, você está na presença de Deus. Não tem forma de você orar, uma oração que você tem que orar desse jeitão. Essa palavra primeiro, essa aqui depois, essa outra depois. Não tem forma, mas você está na presença de Deus. E aí você vai falar com Ele, quando já chega pedindo, não, você vai exaltar o nome dEle, você vai dizer que ama Ele, você vai dizer que você vai agradecer porque Ele morreu por você, e você vai exaltar o nome dEle, e eu tenho certeza que se você não pedir nada, eu arrisco dizer que Deus pode perguntar para você, filho, você já está indo embora? Vem cá um pouquinho, você tem alguma necessidade, você tem alguma coisa? Porque Deus é amor. Então, se você não pedir, eu tenho certeza que Ele vai falar assim, o que você está precisando hoje? Ele até sabe o que eu estou precisando, mas Ele quer que eu fale. Aí eu vou falar para Ele e falar assim, tá bom, você já está na minha... Porque eu já estou na presença de Deus, Ele vai pedir isso aí para mim, eu vou fazer uns pedidos para Ele, com certeza. Né? Ele está mandando eu pedir, então eu vou falar com Ele as minhas necessidades, os meus temores, o que me tira o sono, né? Porque eu estou na presença de Deus. Né? E agora, eu vou fazer uma outra leitura. Mateus capítulo 24,
Mateus capítulo 24, enquanto é colocado lá, é assim, ó. Jesus estava com seus discípulos, e os discípulos perguntou para Jesus assim, Jesus, ele estava falando que não ia ficar pedra sobre pedra naquele templo, e ia acabar tudo, e aí eles fazem uma pergunta para Jesus, Jesus, quando é que tudo isso vai acontecer, vai terminar tudo, hein? Aí ele começa a explicar para os discípulos, e aí ele começa a dizer que algumas coisas e fala assim, isso não é o fim, é o começo das dores. Vamos ver o que fala os versículos 6, por exemplo, do capítulo 24. Versículo 6, capítulo 24. Diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vocês devem ter escutado, eu escutei muita gente falar, quando aconteceu a pandemia, falar, acho que Deus está voltando, está acabando o mundo. Eu ouvi isso aí. E depois você vê o seguinte, não está voltando ainda, isso aí é um acontecimento, né? Mas não é com esse acontecimento, porque se você ler lá, você vai ver que é ainda princípios das dores. É claro que é difícil a gente falar sobre isso, né? Se a gente sofreu com a pandemia e está sofrendo ainda, e você perceber que de repente pode vir coisa pior, você fica até assustado, né? Você fala, vira essa boca para lá, eu já estou sofrendo com essa pandemia, você está dizendo que vai vir coisa pior, mas não é o fim, essa é a grande certeza que não é o fim. E agora, o versículo 7, do mesmo capítulo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, Jesus está explicando para os apóstolos, dizendo o seguinte, quando vocês virem essas coisas, está perto do fim. Ele não está dizendo que é o fim ali. Está entendido? Amém? Muito bem. Agora, vale a pena falar algo aqui antes da gente ler o próximo versículo, que vai ser o versículo 8. Enquanto coloca o versículo 8, presta atenção aqui. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus, e falar sobre a volta de Jesus para o adventista, parece que não precisa, né? Porque, olha só, eu sou adventista há 4 anos, mas eu aprendi aqui que tem algumas coisas que a gente fala mesmo e fala sempre. Volta de Jesus é um tema que fala, né? Jesus vai voltar, é a nossa maior esperança. Eu aprendi isso com todos que me receberam bem aqui no Espaço Novo Tempo há 4 anos atrás, eu e minha esposa. E então eu era adventista, como todos são, que adventista é quem espera a volta de Jesus, mas eu não era adventista do 7º dia. E hoje eu tenho a satisfação de dizer que eu sou adventista do 7º dia. Nós fomos líder numa igreja que ficamos 20 anos nela, era uma igreja pentecostal, né? Eu até brinco que às vezes aqui eu tenho que tomar algum cuidado, agora eu já me estabilizei, sabe? Mas no começo alguém falava algo interessante sobre Deus aqui, eu já queria dar uns glória a Deus, uns aleluia e tal, porque eu estava acostumado com isso. E aí de repente alguém podia estranhar e falar, o que está acontecendo com aquele cara? Né? Porque a gente não é acostumado a se manifestar dessa forma quando a gente escuta algo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a gente com o nosso choro, com a nossa lágrima, a gente não move Deus. Não move. Eu vou chorar porque aí Deus, que nem uma criança mimada, sabe? Eu vou chorar e meu pai vai fazer. Né? Criança é assim. Aí você fica sensibilizado, vai lá e faz. A gente não sensibiliza a Deus com o nosso choro. Mas é o seguinte, se você vai à presença dEle, pede aquilo que você precisa, exalta o nome dEle, Ele está sempre pronto a te escutar e dentro da vontade dEle, ou de acordo com a vontade dEle, Ele está pronto para te abençoar. Amém? Então, mas eu confesso o seguinte, que eu escuto falar, eu ainda falo uns glória aí, mas mais assim, mais maneiro, né? Mas é assim, quando eu escuto falar algo importante sobre Deus, Jesus está voltando, eu já fico querendo virar pirueta de alegria, porque é uma informação interessante, né? E a maior esperança minha é voltar, estar lá junto com Ele o dia que Ele voltar e morar com Ele, e acho que a sua também, né? Então dá vontade de dar um glória a Deus mesmo, né? E quando a gente fala amém, quando alguém fala algo importante, algo que é verdadeiro, se alguém falar amém aí, é natural, porque essa pessoa está falando amém porque ela está concordando contigo. Amém, é verdade, é assim que funciona, né? E às vezes você fica meio quietinho aí, mas se você falar uns amém, falar uns glória, a gente vai entender, tá bom? E não vai detonar você por causa disso, não. Né? Teve gente aí que teve paciência comigo, né? Mas tudo bem. Então, versículo 8 agora, nós vamos ler. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Nós estamos falando que Jesus está voltando. Só que tudo isso que ele estava explicando para os discípulos são os princípios das dores. Ele não está voltando ainda.
mas está acontecendo coisas. E coisas que indicam que está muito perto dele voltar. Agora, tem algo que eu também tenho que dizer aqui para a gente refletir, que é o seguinte: quando eu falei que falar da volta de Jesus, para quem já conhece essas passagens e acredita que ele vai voltar, parece que não precisa ouvir de novo. Mas precisa sim, que você não pode esquecer disso. Nós estamos aqui, hoje foi eu, Lincoln e Celso, refletindo sobre recapitulando a lição. O Deuteronômio lá está dizendo o seguinte, e a mensagem central é essa: Deus é Deus e você não pode esquecer do que Ele já fez por você. O que Ele está lembrando para a gente? Nós refletimos hoje. Ele tirou o povo do Egito, e o povo do Egito não podia esquecer com que mão forte foi tirado aquele povo da escravidão. Não era para ele esquecer. E o povo está para entrar na terra prometida, e Moisés está lembrando ele: olha, vocês vão entrar na terra prometida daqui a pouco, vai atravessar o Jordão e chegar na terra prometida, mas não se esqueça disso. Aí começa a recomendar, começa a dar umas instruções para aquele povo, para eles não errarem como os outros erraram. Então, para nós que já conhecemos sobre a volta de Jesus, nós temos que escutar, porque assim como a gente já sabe, né, a gente precisa lembrar que não pode esquecer. E o tema hoje foi o quê, Lincoln? Não esquecer o que Deus fez por mim e por você. Então, e depois terminou bonito mesmo, né? Falou assim: lembra que você foi escravo. Uma palavra forte, né? Mas é o seguinte: eu era escravo quando eu estava andando sem Jesus. Jesus foi lá e me resgatou, assim como resgatou o povo de Israel. Então eu tenho que lembrar de onde ele me tirou. Não é verdade? E saber que hoje eu continuo com o problema, porque quando a gente vem para Jesus e crê nele, não é garantia de isenção de problemas. Nós vamos continuar com problemas. Porém, agora Jesus está no barco da nossa vida, é assim. E a coisa vai bem, apesar dos problemas, porque você não está sozinho. Eu sei o que é caminhar sozinho, sem Jesus, e depois caminhando com Jesus. Infelizmente, eu tive essa oportunidade, né, que eu criei para mim mesmo, achando que eu podia andar sem Jesus. Andei um tempo sem Jesus, só me lasquei. Mais do que os outros, porque quando você conhece e larga, é pior. Né? Mas aí o Espírito Santo fala no seu coração. Aí o Espírito Santo falava para mim assim, quando eu casei, fiquei um tempão sem Jesus, andando sem Jesus, e minha família também. Aí um dia vai nascer o filho. Aí eu pensava assim: caramba, o Espírito Santo falando no meu coração, porque a semente estava lá, sabe? A semente que você lança, ou que você recebe no coração, ela fica lá e vai germinar, vai dar fruto no tempo certo. Aí no Espírito Santo falava para mim assim: mas vem cá, e aí vale qualquer coisa? Você vai levar seu filho aonde? Valia qualquer coisa para mim, sabe? Falei: não, Deus, não vale qualquer coisa não, eu tenho que levar meu filho no lugar certo. Né? E aí, a gente ficou preocupado, e eu falava para a Soraya assim: Soraya, eu gosto de música de crente, vamos na igreja do crente e tal. Aí ela foi, depois a gente passava 6 meses sem ir, depois ia de novo, passava 3 meses sem ir, e assim ia, não ia mais, não ia. Um dia a gente foi e ficou, sabe? E aí meus filhos foram crescendo ali, né? Estudando, aprendendo a palavra de Deus também. Né? Mas a semente que é plantada no coração, ela vai ficar lá e vai frutificar na hora certa. Né? E Deus falava comigo. E hoje, eu fiquei longe de Jesus, mas hoje eu já estou um tempão aí, quase que o tempo que eu fiquei longe de Jesus, é o tempo, eu já contei isso aqui, é o tempo que eu estou agora andando com Ele. E não pretendo largar Ele por nada desse mundo. Peço para Deus: Deus, não me deixa esquecer de onde o Senhor me tirou. Né? Tem problema aqui, mas estou com o Senhor, então vamos em frente. E é isso que tem essa certeza no agir de Deus e no cuidado de Deus e no amor dEle, é que tem mantido a gente de pé. Né? Porque se a gente parar para contar problema um para o outro, você vai ver que cada um de nós tem cada problemão sério, que parece que não tem solução. Né? Mas a cada momento Deus vai mostrando para a gente que tem solução, sabe? Ele vai agindo, Deus pode fazer milagre. Ele pode chegar e resolver um problema imediatamente. Pode ou não pode? Não tem poder para isso? Tem. Só que tem problema que ele vai resolvendo, sabe como? De maneira progressiva, não num dia só. E ele vai te ensinando algumas coisas. Não sou eu que estou falando isso, não. Ele curou vários cegos. Tem lá várias passagens de cura de cego. Né? Cada cego ele curou de um jeito. Teve um que ele falou assim: eu estou cego, não estou enxergando, não sei o quê. Vai o seguinte, anda daqui, vai lá no poço lá, e lava o olho lá. Passou lama no olho era um negócio até estranho, né? Porque ele cuspiu na terra, fez lama, passou no olho do camarada, que coisa estranha.
E falou, agora você vai andar. Aí eu fico imaginando, sabe, essa cena, quando eu leio lá, esse homem saindo, de repente, num dia de sol, porque naquele lugar fazia sol, né, muito calor, e a pessoa andando com aquele monte de lama, secando no olho, e ele não questionando e não murmurando, e indo fazer o que Jesus mandou ele fazer. Quando ele chega lá e lava, ele fica bom. Você lê a história lá, ele vai ficar bom, ele vai ficar curado. Aí depois tem outro que chega para ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, então o que você quer? Jesus falou, o que você quer? Ele podia querer outra coisa. Ele falou, eu quero ver. Então veja. Então cada um ele curou de um jeito. Então a bênção que você está esperando desse Deus maravilhoso, que diz que vai buscar a gente, né, para morar no céu, a volta dele é assim, ele promete isso, é o Deus que não vai fazer na sua vida como fez na minha. De repente você pergunta, Joaci, eu tenho um problema, e é um problema parecido com o seu. Deus vai agir na minha vida da forma como agiu na sua? Eu vou dizer para você que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, via de regra, eu sei de uma coisa. Eu não sei como é que ele vai resolver aquele problema que você está colocando nas mãos dele. Mas eu vou te dizer uma verdade. Eu não sei como, mas eu tenho certeza que ele vai entrar com providência. E que ele vai resolver. De acordo com a vontade dele, se for para a tua bênção na tua vida, ele vai resolver. Mas como que ele vai resolver, como que ele vai fazer, eu não sei. Mas você vai ter que crer que ele tem poder para fazer. E vai nessa perseverança, ano após ano. Eu já contei aqui que a minha mãe orou 15 anos para a gente voltar para a igreja. 15 anos. Perseverança, né? Se ela orasse um ano e falar, esses meninos não tem jeito não, acho que eu não vou orar mais não. 2 anos, não tem jeito não. 5 anos, 10 anos, 14 anos, pronto, de repente a gente não estava aqui. Irmão, continue orando sempre, sem cessar. A Bíblia fala que você tem que orar sem cessar. Então você ora crendo que a qualquer momento a bênção chega. A bênção, sabe por que não chegou ainda? Está sendo gestada, né? Daqui a pouco ela nasce, entendeu? E você vai ser vitorioso, amém? Mas a maior vitória nossa é morar com Jesus. Mas quando a gente está aqui, a gente tem problema, a gente espera que Deus nos ajude a resolver os problemas. Eu costumo dizer que é o seguinte, resolver os poréns da vida, né? Que são os problemas que vão surgir no nosso caminho. Esses poréns na vida são os probleminhas que vão aparecendo, uns mais difíceis, outros menos difíceis, mas a gente está com Jesus e Ele vai nos ajudar e vai nos dar direção para poder resolver aquele problema. Muito bem. Olha só que interessante. Nós falamos que Jesus vai voltar. Lemos alguns textos aqui que é verdade, que Ele está preparando o lugar, né? Que Ele está preparando para a gente ir morar com Ele. O céu, se você for ler como é que é o céu é maravilhoso. E o que Jesus falou que está indo preparar? Está preparando um lugar para quando Ele estiver preparado, Ele voltar e buscar eu e você para morar com Ele. Ele não está preparando qualquer lugar, não. O revestimento do céu, sabe como é que é? Ouro. Né? O céu, ele não vai precisar de luz artificial, porque o próprio Deus vai iluminar aquele lugar. Né? Então não vai ter noite. O próprio brilho de Deus vai iluminar aquele lugar. E você começa a ler sobre o céu, você fica maravilhado. Fala, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Jesus volta logo. Né? Quando a coisa aperta muito, eu costumo dizer, e já falei umas vezes, usei essa expressão assim, eu estou aqui na igreja agora nesta manhã, para mim é sempre uma gratidão muito grande e um prazer vir à casa de Deus e prestar a Ele um culto. E às vezes o culto, a música é bacana, a música é legal, quem pregou, a palavra veio para o seu coração, falou de acordo com as suas necessidades, e aí você fala, nossa, mas que culto maravilhoso, sabe, que a gente teve hoje. E aí eu pensava assim, Deus, o Senhor podia mandar trocar a trombeta agora, e a gente já ir direto daqui da igreja para o céu, não precisava voltar para casa, não precisava pagar conta, não precisava pagar IPTA, IPVA e não sei o que e tal, e não precisava voltar a trabalhar, né? Pelo menos aqui na terra, né? Por que eu estou falando não voltar a trabalhar aqui na terra? Porque no céu tem gente também que pensa, e às vezes pinta o céu assim, a gente vê uns vídeos, vê uns filmes, que é o seguinte, é aquela fumacinha branca assim, né, que nem fumaça de show, e as pessoas com aquele vestidão branco e andando ali e tal, como se não tivesse nada para fazer, não fizesse nada, sabe? Né? Não é assim não, lê lá que vai ter, vão fazer coisas assim, muitas coisas lá, não vai ser esse marasmo todo, senão vai ser ruim para caramba, né, viver desse jeito lá. Você vai querer, de repente, voltar para o Egito de novo, se a coisa for desse jeito. Né? Vai passar pela sua cabeça. É claro que não vai, né? Porque lá vai ser eterno, você vai para lá, você já está lá, você não vai sair de lá nunca mais. Mas é força de expressão. Você vai falar, puxa, mas é tão sossegado assim, não vou fazer nada? Não. Vai ter vida lá e você vai ter função lá. Né? Agora, se a gente lê que o céu é assim,
Os estudiosos falam assim, tem um texto na Bíblia que fala a largura, a altura e o comprimento do céu, em extensão. E fala lá tantos estádios, não é? Tem uma fala que é de côvado para falar da altura da muralha ou coisa parecida. Na verdade, quando fala em côvados lá, para essa muralha, a gente não sabe se é a altura ou se é o comprimento. Se for a altura, é 64 metros, né, de largura de uma muralha. Agora, a extensão do céu, você vai estar lá em tantos estádios, 100 e poucos estádios. O que acontece? Você vai fazer conta com essa medida antiga, é o seguinte, são quase 600 mil quilômetros, ou 600 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. E aí tem um pessoal aí que estuda geografia, e começa a fazer cálculo, imaginar quantas pessoas cabem nesse lugar. E aí começa a chutar lá, fazer umas contas, né, umas matemáticas, e dizer assim, olha, cabe 8 vezes ou 7 vezes o total de pessoas que existe hoje. É muita gente, né? Mas por que ele fala 7 vezes, 8 vezes o número de pessoas que tem hoje? Porque no céu vai acontecer, quando Jesus voltar, vai acontecer um negócio muito interessante, que eu não sei se você já prestou atenção e imaginou isso. Hoje nós estamos vivos aqui. Se a gente for contar a população viva do mundo inteiro, vai estar alguns bilhões de habitantes, né? O que acontece? Quando Jesus voltar, aqueles que morreram antes de nós, que estamos vivos, eles vão ressuscitar. Então, pela primeira vez, assim, num lugar só, Deus vai ter, quando Jesus voltar, ele vai ter toda a população da terra na sua presença. Porque vai estar o justo, vai estar o injusto, vai estar o ímpio, vai estar todo mundo ali, né? Então, é o momento em que ele vai ter todo mundo na sua frente ali. Uns para a vida eterna e outros não, né? E a Bíblia diz que feliz aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Aquele que estiver morto, se ressuscitar na primeira ressurreição, ele está salvo. Aquele que andou com Jesus, aquele que cumpriu os mandamentos, aquele que aceitou o sacrifício dele, esse está salvo. Se nós estivermos aqui nesse momento, só relembrando, se nós estamos com Jesus, nós vamos ser arrebatados, ou seja, não é arrebatado secretamente não, sabe? Eu estou aqui com uma pessoa, com a minha esposa, de repente, daqui a pouco uma pessoa, some a Soraya. Eu falo, cadê Soraya? Eu ia ficar numa agonia lascada, né? Que ela fala assim, rapaz, Soraya sumiu e eu estou morto então, porque eu não fui salvo então, né? Não é assim não, todo mundo vai ver. Então acontece o seguinte, o morto ressuscita primeiro, está lá na Bíblia, pode procurar lá. O morto ressuscita primeiro, Jesus está nos ares, em seguida, nós que estivermos vivos e estamos com o Senhor, nós vamos ter esse corpo nosso aqui que é corruptível, ele vai transformar esse corpo num corpo incorruptível, né? Esse corpo tem doença, tem uma série de consequências pelo pecado e tal, ele vai nos dar um corpo agora glorificado, e a gente sobe e se encontra com os mortos que foi ressuscitado, e agora nós vamos ir para o céu com Jesus para ficar 1000 anos com ele, né? Isso eu aprendi com o adventista. Eu li essa passagem, na verdade eu nem li Apocalipse, sabe? Eu achava que Apocalipse era só desgraça, aquelas coisas todas, e tem muita gente que pensa assim, não vou ler Apocalipse não, vou ler Salmo, vou ler... Até ontem eu estive visitando um amigo, e aí começa sempre uma conversa sobre Jesus, né? E ele está conversando, ele falou assim, olha aqui uma Bíblia. Ele pegou uma Bíblia antiga, de 1956, que alguém deu para um parente, o parente faleceu, não sei o que, essa Bíblia caiu na mão dele. Aí ele mostrou a data, uma Bíblia assim, já meio ajudiada e tal, e ele falou assim, Joacir, deixa aberta essa Bíblia. Eu pensei assim, ele vai deixar no Salmo 91. Porque todo mundo que você vê uma Bíblia aberta no comércio, você pode ir lá, Salmo 91. Aí ele falou, eu deixo aberta aqui. Aí, como ele tinha fechado a Bíblia para mostrar para mim, ele falou assim, eu costumo fazer assim, Joacir, eu chego aqui de manhã, se ela estiver fechada, eu vou abrir aqui e vou ver o que é que Deus tem para falar comigo. Aí ele abriu, começou a procurar, ele demorou um pouco, eu falei, eu acho que ele está lendo alguma coisa que não é tão legal assim, né? Aí eu brinquei com ele e contei uma história. Eu falei assim, então tinha um camarada que fazia isso. Eu vou ler aqui, que nem caixinha de promessa, sabe? É legal aquilo, mas a pessoa leu numa caixinha de promessa, ou abriu a Bíblia que nem ele abriu, e estava assim, você é pecador e você pecou, você tem que morrer. Ele fala assim, rapaz, acho que eu vou voltar, vou lá para Salmo, então, que é mais suave, né? Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Aí ele gosta, né? Mas se ele ler alguma coisa que vai falar alguma coisa contra, ele não vai gostar, não. Aí eu expliquei para ele, rapaz, abrir a Bíblia assim é arriscado, hein? Você lê e vai ler algo que, de repente, não vai estar falando muita vitória para você, muita bênção, não. Vai estar te repreendendo para você agir corretamente. Mas pode acontecer. Não é só notícia boa, né?
Tem uns caras nas praças por aí que tinham periquito, né? Chegava lá, pagava uma grana, ele ia o periquitozinho e pegava na caixinha de promessa. Era promessa sempre legal, cara. Parece que o periquito era ensinado para pegar, ou naquele lugar lá só tinha coisa boa. Aquelas coisas ruins, tu tirou, sabe? O camarada saía de lá virando pirueta, feliz da vida, porque a notícia era boa. Então parece que não tinha notícia ruim ali, sabe? Tipo, ser pecador tem que se consertar. Não tinha isso lá, só tinha notícia boa, né? Mas então, olha só. Nós queremos morar no céu, o céu é tudo isso de lindo que a gente sabe, né? E quando Jesus foi e disse para os discípulos, eu estou indo, falou duas coisas importantes, eu estou indo para preparar lugar para que vocês um dia eu volte e você vá morar comigo. E outra coisa, eu tenho que ir, quando ele falou para os discípulos, né, ele ficou 40 dias aqui depois que ele ressuscitou, e aí ele falou assim, agora eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. O que ele estava falando? Do Espírito Santo. Então, ele foi, veio o Espírito Santo. Agora, olha que interessante. Eu sempre falei o seguinte, que eu gostaria de ter vivido na época de Jesus, sabe? E estar aqui lado a lado com ele, andando com ele, vendo os milagres, vendo ele falar das coisas do reino. Para mim, seria uma satisfação enorme estar convivendo com Jesus. Quando ele morresse, eu ia ficar triste também, assim como os discípulos ficaram, né? Mas olha que interessante. Jesus, alguns tiveram o privilégio de estar com Jesus. Jesus vai e morre. Ressuscita, vai para o céu e fala assim, agora eu vou mandar o Consolador. Quando ele manda o Consolador, ele diz assim, agora eu estava presente aqui com você, Jesus, né, quando ele viveu aqui. Mas agora o Espírito Santo vai estar caminhando com vocês. Então, aonde que o Espírito Santo está? Junto contigo. Mas não tem uma presença física aqui, né, que nem Jesus. Então, nós somos mais privilegiados hoje. Porque diz o seguinte, que nós temos que converter, na verdade, o nosso coração, né? Não tinha circuncisão, nós já lemos sobre a circuncisão do povo de Israel, que era um sinal de que realmente eles eram cristãos. Hoje, ou depois de Jesus, na verdade, diz assim, ó, a gente não precisa mais fazer circuncisão, a gente precisa circuncidar o coração. Por isso que você tem que, a palavra de Deus diz assim, o mandamento, ele resumiu em 2 mandamentos, os 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele acabou resumindo os 10 mandamentos nesses 2, que são os principais. Se você amar ele acima de todas as coisas, se você amar o próximo como a si mesmo, o resto é tranquilo, você de repente vai cuidar de aceitar e seguir. Mas olha que interessante como o resumo que ele fez nesses 2 mandamentos. Ama o Senhor Jesus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Quando a gente ama o próximo, a gente reflete esse amor de Jesus, né, para aquele próximo e ele vai enxergar Jesus. Teve uma pessoa que, o filho está aqui, mas a mãe pregou aqui um dia, dona irmã Janice, pregou aqui. A pregação dela eu não esqueci. Uma das pregações, ela já pregou 2 vezes aqui, né, logo vai pregar de novo. É o seguinte, uma das pregações que ela fez, ela disse assim, ela pregou sobre perfume. E ela contou sobre os perfumes, como é que é feito perfume, não sei o quê, mas ela queria pregar mesmo, ela queria falar sobre o perfume de Jesus. E ela fazia umas perguntas assim que faz você e eu pensar, pelo menos, eu não esqueci essa pregação, já faz tempo que ela pregou, não muito tempo, mas faz tempo, e eu gravei na mente e no coração isso. Ela falou 2 coisas que me impactou. Ela disse assim, o perfume que é bom, que esse perfume, né, legal mesmo, chique, você passa ele e você não fica um rastro de perfume por onde você passa. Perfume bom é quando eu chego perto de você e sinto o perfume. Esse perfume é chique. O outro que você sente, eu estou aqui, a pessoa está sentindo o cheiro lá na porta, esse é xing-ling, entendeu? Ela falou isso. Agora, ela falou também uma coisa interessante, ela falou assim, pergunta agora para refletir sobre a pregação dela, você está transmitindo, você está refletindo, esse odor do perfume chique aí, você está transmitindo ele que é o cheiro de Jesus? É uma pergunta para mim e você pensar. Você não vai responder para mim. Mas a pergunta que mais me impactou foi a segunda. Ela falou assim, você está aqui na igreja agora, louvando a Deus, glória a Deus, aleluia e tal, pai e tal, estou aqui aprendendo, estou relembrando aqui sobre a volta de Jesus, e está confirmado no meu coração, estou feliz por saber que ele vai voltar, e daqui a pouco ela faz a pergunta assim, e quando você sair daquela porta para fora? Será que você pode pegar alguém que não conhece Jesus e falar assim, vem comigo? Nem tinha um programa na televisão com o Glória de Andrade, falou assim, vem comigo, né?
e mostrava o interior de um hospital, alguma coisa assim. Então, agora você vai levar ele para casa e fala, vem comigo, você vai viver um dia comigo. Será que tudo que você fizer, esse camarada vai ver, essa pessoa que você convidou, que não conhece Jesus, e você quer que ele conheça, tudo que você fizer, ele vai acordar com você, você vai acordar no mesmo horário que você, vai sair com você, você vai para o trabalho, vai para a escola e o cara junto contigo. Ele vai enxergar em você, ou você vai transmitir esse perfume para ele entender que realmente vale a pena andar com Jesus? Ou vir para Jesus? Eu falei, caramba, é verdade isso aí, ó. Quando a gente sai da porta para fora é que o bicho pega, concorda comigo? Aqui dentro está tudo maravilha, prestamos um culto para Deus e tal, pá, glória a Deus, aleluia. Saímos daqui, fizemos o nosso culto para Deus e fizemos de coração, fizemos do jeito que realmente tem que ser. Na nossa pequenez, na nossa insignificância, nas nossas misérias, a gente fez um culto agora para Deus aqui. Só que quando sai da porta para fora é que eu tenho que refletir o amor dele. É onde eu vou demonstrar o meu amor para com o próximo. Onde eu vou... E Jesus fala isso, né? Quando é que você fez por mim? Quando você foi numa cadeia e visitou o camarada preso, quando você deu um copo de água para alguém, quando você deu um prato de comida para alguém, quando você falou do meu plano de salvação para alguém, aí você fez como se fosse para mim, é Jesus falando. Então, a nossa responsabilidade é quando a gente sai daquela porta para fora. E essa pergunta que ela fez me impactou, porque eu fiquei perguntando, será que eu posso levar alguém e andar comigo, ou será que eu vou chegar no trânsito, por exemplo, o cara me fechou, já vou falar uns negócios meio estranhos lá, e o cara fala, rapaz, o camarada, eu pensei que o cristão não falasse assim, não. Né? Ou alguma atitude que eu tenho que tomar, em vez de eu tomar a atitude certa, eu tomo a atitude errada. Né? Eu sou falho, mas a pessoa, será que eu vou refletir isso aí? Eu tenho que pensar nisso. Não é verdade? Amém? Por isso ou não? Eu tenho que refletir Jesus, através da minha vida, através do meu testemunho. E principalmente na minha casa. Né? Eu vou caminhando para terminar aqui. Tem uma história que é assim, o camarada vinha para a igreja, para mim não falar de ninguém, bom, não vou falar de mim não, porque eu não quero isso para mim não. Eu não conheço a pessoa. A pessoa está com um terninho lá e vem para a igreja, todo final de semana ele vem para a igreja com aquele terno. E aí, de repente, ele morreu. E aí foram lá no céu, cadê o cara? O cara não estava lá, mas o terno dele estava. Aí o amigo falava assim, então, o terno foi salvo, o cara não. Por quê? Aqui ele era uma coisa, quando ele saía da porta para fora, ele era outro cara, sabe? Maltratava a família, não fazia as coisas certas e tal, aí o terno foi salvo. Foi para o céu. É lógico que um terno não pode ser salvo, né? É uma metáfora isso aí. E o terno estava lá, mas o cara não estava. Então, a gente não pode viver de aparência, não, irmão. A gente tem que ser... A nossa vida tem que ser... A palavra de Deus diz que tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ser uma coisa aqui e na sua vida como um todo, mesmo você sendo falho, você tem que se esforçar para ser a mesma coisa. Porque senão fica como se a pessoa tivesse duas personalidades. Eu sou falho, eu peço para Deus isso, para Deus... E você não consegue isso sozinho. Mas se você pedir para Deus, para que o Espírito Santo te conceda essa graça, ele vai estar sempre lembrando você, olha, você saiu do caminho, você está fazendo algo que vai fazer algo que não deve e tal. Você escuta a voz do Espírito Santo e muda a rota, não faz aquilo que você ia fazer, né? Mas você não consegue sozinho, mas através do Espírito Santo, que ele foi e mandou, e é o nosso Consolador, ele é que nos convence, na verdade, né? A palavra de Deus fala assim, o Espírito Santo ele veio e ele nos convence do erro, do pecado e do juízo. Então, é o Espírito Santo que bate no nosso coração e fala, você está errando, ou você vai errar se fizer isso. Aí você ouve a voz de Deus e não faz aquilo, procura não fazer. Né? E aí vai tudo bem. Pelo menos você ouviu a voz de Deus. Né? Você não pode sair fazendo de qualquer jeito. Amém? Então, olha só. Vamos terminar assim, ó. Jesus volta, preparou lugar para nós, e quando ele voltar, não vai ser nada escondido, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus volta, vai vir 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão, 1 quadrilhão de anjos, vai vir todos os anjos do céu, são muitos anjos, tocando trombeta. Como é que pode, e diz que na palavra de Deus fala alarido é barulho, como é que pode alguém vir e você não, e uma pessoa vê e o outro não vê, Jesus voltando? Então imagina que cena interessante. E como eu vou terminar já, eu tenho 1 minuto e meio para terminar, é assim, ó. Diz que, a palavra de Deus diz que o céu vai escurecer, no dia que ele voltar, vai escurecer. Só que daqui a pouco, as pessoas vão estar olhando para o céu assim, e vai começar a ter uma claridade.
Só que está tão longe da gente, como às vezes você vê uma estrela que está muito longe, e você vê ela pequenininha e tal, ela está iluminando, mas está pequenininha, uma mais perto, você vê ela mais, né, iluminando mais. Vai começar a aparecer um clarãozinho, e aí parece, a Bíblia fala que parece uma mão de um homem. Só que à medida que vai chegando perto da Terra, vai aparecendo mais, e no meio daquela escuridão vai estar aquela claridade toda. E aí você vai ver o seguinte, que são os anjos vindo, tocando trombeta, e daqui a pouco Jesus vem, e você lê lá. E Jesus aparece nos céus. Ele vai ficar nos ares, e aí vai acontecer isso que eu falei para vocês, que a gente relembrou. Os mortos ressuscitam primeiro, os mortos em Jesus ressuscitam primeiro, os vivos que estão com Jesus recebem um corpo transformado, e aí todo mundo vai ver Jesus voltar. Só que aqueles que estiverem, os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Jesus, que estiverem mortos, permanecem mortos, e aqueles que estiverem vivos, os ímpios vivos, eles vão morrer com a volta de Jesus, e na terra não vai ficar nada. A terra vai virar um caos quando a gente lê lá em Gênesis, a terra era vazia, sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas. É assim que vai ficar caótica a terra de novo, só que aí a gente, não é a pregação de hoje, mas nós vamos com Jesus ficar 1000 anos nos céus. Quando ele volta para julgar os ímpios, que aí os ímpios vão ressuscitar, aí sim, aquele fogo que consumir os ímpios restaura toda a terra. Porque se você lê a Bíblia, você vê Gênesis, tudo maravilhoso, tudo lindo, depois vem o pecado e fica tudo ruim. Você vai lendo até Apocalipse, quando chega em Apocalipse, que eu não lia porque achava que era só notícia ruim, agora eu pelo menos não sei tudo, mas aprendo a cada dia na palavra de Deus, eu leio lá e vejo assim, puxa vida, a gente foi lá, estava tudo lindo, errou, começou agora o caos, que é o conflito cósmico que a gente está vivendo até a volta de Jesus. Chega lá em Apocalipse, você lê que agora Deus vai restaurar tudo e deixar igual lá em Gênesis, igual quando estava lá os primeiros habitantes da terra, né? Adão e Eva. Então, nós vamos ter esse momento, e nesse momento todos, até os ímpios vão fazer o que mesmo? Vão se ajoelhar e vão reconhecer que Jesus é Senhor, e vai confessar que realmente Ele é Deus. Imagina, Piracicaba, vamos supor, 400 mil habitantes, e 400 mil habitantes se ajoelhando e reconhecendo que Jesus é o Senhor. Aí você vê o estado de São Paulo inteiro, com milhares de pessoas se ajoelhando. Você vê o mundo inteiro se ajoelhando, porque todos vão reconhecer. Eu estou falando todos. Vai ser o pastor reconhecendo, vai ser o pai de santo reconhecendo, vai ser o espírita reconhecendo, todo mundo, independente do que ele creu, do que ele seguiu nessa vida. Ele vai se prostrar e reconhecer que o Senhor é Senhor. Mesmo aquele que vai ser punido depois com a morte, porque é um ímpio, mas ele vai reconhecer nesse momento que Senhor é justo, e uma das coisas que vai acontecer é isso, né? Quando reconhecer que Jesus, que se ajoelhar, vai reconhecer que o Senhor é justo, que o Senhor não errou, e que o Senhor é amor. Aí a gente... não é a pregação de hoje também, mas a gente às vezes fica pensando, puxa, se Deus é amor, ele destrói alguma coisa assim, não é a conversa agora, mas é assim, ó, vai passar um filme, se eu for um ímpio, por exemplo, que eu espero que não seja, eu espero estar preparado para esse dia, né? Mas só Jesus sabe, eu estou aqui fazendo aquilo que me cabe, mas sem querer ganhar salvação por mérito próprio. Mas eu estou aqui me esforçando para seguir os mandamentos dele. E quero caminhar firme, que Ele me dê graça para eu estar lá nesse dia. Mas é assim, quando esse ímpio reconhecer que o Senhor é Senhor, ele vai passar um filme e falar assim, olha, você teve tal oportunidade, tal oportunidade, tal oportunidade, tal oportunidade, tal oportunidade, e você não quis. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, e você não aceitou. E aí vai ver que Jesus é justo mesmo, né? Que Deus é justo, que Ele não é injusto, tomando essa atitude e julgando todos os povos da terra. Amém? Então, olha só, imagine então o mundo todo, essa cena, o mundo todo se ajoelhando e reconhecendo que o Deus, que Jesus é o Senhor, e reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Vai ser uma cena que a gente imagina, mas por mais que a gente imagina, a gente só vai ter aquela sensação mesmo, aquela maravilha, quando você vê acontecendo, né? Jesus nos céus, descendo e esperando no céu, recebendo lá os salvos, né? Então, no dia, a gente espera que isso vá acontecer. Eu e você temos que ter isso no coração, e eu termino assim, ó.
Se você se esquecer disso, você está comprometendo a tua salvação. Se você ficar com essa notícia só para você e não falar para aquele que nós oramos aqui, você está sendo egoísta, porque você não vai falar para aquela pessoa que precisa, e você não vai ver ele no céu. E agora, se eu fosse judiar de mim e de você com o que eu vou falar agora, eu falaria assim, ó. Eu estou fazendo um treinamento com uma pessoa, porque aprendendo umas palestras aí, e acontece o seguinte, o cara tem o seguinte lema lá, e ele, toda palestra que ele vai fazer, toda mentoria que ele vai fazer, ele apresenta aquela frase. Ele diz assim, você é a resposta ao pedido de alguém. Você é a resposta ao pedido de alguém. Meu irmão, eu falei, né, se eu fosse judiar de mim agora, fazer você pensar mesmo no negócio, e eu também, eu diria o seguinte, nesse exato momento agora, pode estar... eu não gosto muito quando a pessoa fala assim, se você não aceitar Jesus, você pode... Eu nunca falei isso também, não gosto de quem fala, não. Não de quem fala, mas a forma como fala, não da pessoa, né? Você sai dessa porta, você não aceitou Jesus, chega ali uma carreta, passa por cima de você, pronto, já era. Não, você está apelando, né? Não fala um negócio desse. Mas a verdade é o seguinte, nesse momento, se eu for usar essa frase aqui, você é a resposta ao pedido de alguém, e esse alguém está bem próximo de você, se essa pessoa morre agora, você era a única esperança que ele tinha de escutar de Jesus, sabia? Pensa nisso. Tem gente que só vai saber de Jesus, do plano de salvação, através de mim, porque é próximo de mim, não é próximo teu. Mas tem gente próxima a você. Então eu vou pegar aqueles mais chegados meu, que fica mais fácil até eu entrar em contato, do que pedir para você entrar. Você nem conhece a pessoa, vai ligar, eu sou fulano, o Joaci me mandou aqui. Não, você tem que falar assim, o negócio é comigo. Essas pessoas que estão aqui me rodeando é comigo, esse papo é comigo. Eu vou falar. Então você pode ser a única esperança dessa pessoa, sabia? Tem gente que está sofrendo agora com várias coisas, está sofrendo com depressão, está sofrendo com uma série de coisas, e que precisa de uma palavra de ânimo e de esperança. E a gente tem essa palavra de esperança, de ânimo, de esperança de dizer que Jesus está voltando. Então não deixa de falar. Sai daqui hoje com o coração, com a vontade de fazer isso, mas de verdade mesmo, sabe? Eu não era ousado para falar não, sabe? Mas agora é o seguinte, a pessoa está perto de mim, falou que a vida está ruim, não sei o quê, eu já falo, meu irmão, vem aqui que eu tenho um negócio para te falar. Se a vida está ruim para mim também, mas é o seguinte, eu conheço alguém que pode dar jeito nesse negócio aí. Né? Pronto, não precisa falar muito, só fala que você conhece alguém. Aí a pessoa vai falar, mas quem? Aí você fala, Jesus. Aí a pessoa, mas eu não sei, eu te explico, eu te ensino, eu dou estudo para você. Quer estudar comigo? Eu não sei tudo, mas o que eu sei já dá para começar. Pronto, faz um estudo com ela e começa a colocar ela no caminho. Essa é minha oração para que você saia com isso no coração hoje. Ok? Beleza? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora agradecido por esses momentos que passamos aqui. Pai querido, nós te agradecemos porque, com certeza, tudo o que aconteceu aqui aconteceu pela sua vontade. Nós estamos aqui não porque a gente levantou, eu vou à igreja, não, porque Deus preparou esse momento para nós estarmos aqui. E por isso nós estamos aqui. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa da nossa vida, mas a gente não veio aqui cumprir tabela, mais um sábado na presença do Senhor, não. A gente veio aqui porque é importante estar na tua presença e a gente se alegra em estar na tua presença e prestando um culto ao Senhor, o Senhor também se alegra quando a gente presta um culto racional ao Senhor. Não um culto de emoção, coisa parecida, mas um culto racional. Nós estamos aqui prestando esse culto. Que o Senhor receba esse culto de hoje de manhã. E que o Senhor continue conosco quando nós saímos daquela porta ali para fora, onde as coisas acontecem lá no mundo, onde a gente encontra pessoas que precisam de algo, e esse algo que essa pessoa precisa, eu tenho, não a solução, mas eu tenho quem pode dar a solução, então vou indicar o caminho, vou indicar quem pode resolver. É isso que a gente ora nesse momento, para que nós saímos daqui com esse intuito no coração, de espalharmos as boas novas do Evangelho, principalmente as boas novas de salvação, que vai fazer com que a gente more no céu um dia e a gente saqueie o inferno e encha o céu com pessoas que realmente creiam no Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, que o Senhor possa derramar uma bênção especial na vida de cada um que está aqui nesta manhã, aqueles que não puderam estar também sejam abençoados lá em casa, mas que o Senhor possa, de acordo com a sua vontade, agraciá-los com os desejos do seu coração e satisfazê-los naquela necessidade que mais precisa, que pode ser nesse momento agora, que eu não sei, mas pode ser urgente,
Tem pessoas aqui que, de repente, têm um pedido urgente para fazer, Pai. Então, olha com carinho e, de acordo com a sua vontade, satisfaça o desejo do coração dessa pessoa. E que essa pessoa testemunhe, depois que o Senhor fizer cumprir essa maravilha na sua vida, ele testemunhe para duas coisas. Eu termino essa oração assim: nós temos que testemunhar para envergonhar, para honrar o nome de Deus e para envergonhar o inimigo que esperava que a gente não resolvesse. Esperava porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor não, o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância em todos os aspectos, principalmente morar com o Senhor nos céus eternamente. Muito obrigado, continua conosco e graças a Deus. Amém. Deus abençoe todos. Amém.